Olá, voltei e agora voltei para terminar essa nossa aula daí de número 2 de desenvolvimento regional, complementando um pouco aquela discussão que a gente estava tendo sobre políticas públicas voltadas para desenvolvimento regional. Então, vou compartilhar minha tela contigo de novo, para a gente poder observar um pouquinho do que tem lá nos slides, tá bom? Vamos lá, compartilhando nossa telinha. Aqui, muito bem. Bom, eu falei no slide anterior que as políticas públicas elas têm finalidades específicas, e no caso do desenvolvimento regional, eu enumerei, listei, aliás, algumas dessas finalidades. As políticas nacionais de desenvolvimento regional, ou a PNDR, ela tem um histórico aqui no Brasil relativamente recente. A primeira versão, digamos assim, dessa política aconteceu a partir de 2003, 2004, que é quando pensava-se aí um desenvolvimento regional a partir de uma ótica, que eu já vou mostrar para você qual é. E a partir de 2012, entramos aí numa segunda fase, digamos assim, da PNDR, que muda um pouquinho estes objetivos. E hoje nós temos já alguns objetivos diferentes ainda do que já surgiram em 2012. Então, vamos olhar um pouquinho dessas características agora, tá? Quando a gente teve, então, aí o início das políticas de desenvolvimento regional, ou da PNDR em si, o objetivo era, na verdade, muito claro, ou melhor, dois objetivos eram muito claros. Um deles era reduzir as desigualdades regionais, de novo, diante de um país tão grande como o nosso, é um objetivo bastante audacioso, né? Porque é um espaço muito grande, com muita gente e com muitas diferenças, né? E um segundo objetivo, que é ativar as potencialidades de desenvolvimento das regiões brasileiras, ou seja, pegar aí aquilo que tem de bom, de bacana, de legal nas regiões e fazer com que isso seja explorado em termos de oportunidades. Neste sentido, o que a gente observou naquele momento é que as principais ações propostas, elas davam conta de formar um fundo nacional para o desenvolvimento regional e também constituir uma Câmara de Políticas de Desenvolvimento Regional. Essas duas iniciativas, essas duas ações propostas, elas não foram, digamos assim, muito bem desenvolvidas ali naquele momento, tá? E aí, isso muda um pouco na segunda versão, digamos assim, da PNDR. E o que é que muda, tá? Num segundo momento, os objetivos, eles passam a ser um pouquinho diferentes. Então, no objetivo desse segundo momento, a partir de 2012, era você ter uma trajetória sustentável de reversão das desigualdades, ou seja, as desigualdades regionais, elas deveriam diminuir e essa diminuição ela deveria ser sustentável, ocorrer ao longo do tempo e não ser uma questão pontual. E isso ocorreria mediante a valorização dos recursos e das características presentes naquela região, características culturais, econômicas, ambientais, sociais, tá certo? E um segundo objetivo, que é o de criar condições para que as pessoas acessem os serviços públicos com mais condições de igualdade. Tá? Então, esses eram os dois objetivos aí nesse segundo momento. E aí, para isso, a PNDR ela começa a ser orientada por alguns princípios, alguns que a gente até já falou aqui. O princípio da governança, que é a participação social, o financiamento do desenvolvimento regional, então, de onde sai o dinheiro para fazer essas ações de desenvolvimento regional, as desigualdades regionais e critérios de elegibilidade, o que é isso? Como que a gente elege e elenca e também prioriza as desigualdades que precisam ser tratadas e os vetores do desenvolvimento regional sustentável. Então, o que é que a gente consegue, o que que a gente tem ali na mão para dizer isso aqui possibilita o desenvolvimento de qualquer região aqui no Brasil, de forma sustentável, de novo, ao longo do tempo, tá? Então, nesse segundo momento, a gente percebe aí que muda a característica da política de desenvolvimento regional, mas eu considero que foi uma mudança para melhor aí, porque você está explorando pontos que na primeira versão não tinham sido explorados ainda. É um processo aí de evolução, né? De fato, de melhoria contínua. Hoje, essa política, ela está... Opa, deixa eu tirar aqui minha figurinha aqui, isso. Hoje, essa política, ela está... com novos objetivos, e esses novos objetivos eles são lançados a partir de um decreto que é de 2019, salvo engano, tá? E ele está disponível aqui nessa página, que eu deixei o link aqui,
tá? No nosso slide. Então, isso aqui foi extraído na íntegra do que está lá na PNDR atual. Então, quais são os objetivos da política atual de desenvolvimento regional que existe aqui no Brasil? Promover a convergência nos níveis de desenvolvimento e de qualidade de vida, tá? Então, isso significa que você, de novo, está tocando na questão da simetria, né? Diminuir, né, as diferenças entre as regiões e oportunizar o acesso das pessoas a recursos que possam desenvolver essas regiões, principalmente as regiões que têm baixos indicadores econômicos. O segundo objetivo, né? Consolidar uma rede policêntrica de cidades em apoio à descentralização e à interiorização do desenvolvimento regional. O que significa isso? Tirar a questão do desenvolvimento daquelas cidades polo, cidades centro, e levar isso para as cidades do interior dos estados, para o interior do país. Um terceiro objetivo, que é estimular ganhos de produtividade e aumento da competitividade regional. Então, aí a ideia é você, de fato, dar aí um puxão realmente em condições que atraem negócios, atraem empresas para as regiões e, com certeza, vai fazer com que o desenvolvimento regional ocorra, né? Principalmente naquelas regiões onde você tem declínio populacional, que está falando aqui, um número decrescente aí das pessoas que habitam naquela região. E aí, isso se deve a dois fatores, se deve ao fator nascimentos, né, a relação nascimentos-óbitos, tá? E também a relação da migração, regiões onde as pessoas, de repente, não encontram oportunidades ou não veem oportunidades e resolvem se mudar para ir para outro local. E um quarto objetivo, que é fomentar a agregação de valor e diversificação econômica em cadeias produtivas estratégicas. O que é essa cadeia produtiva estratégica? A gente vai estudar mais lá para frente do curso os arranjos produtivos locais. Isso significa o quê? Que em uma determinada região, você vai ter não uma empresa, mas várias empresas que fazem parte da mesma cadeia produtiva. Então, por exemplo, se você tem numa região uma fazenda de gado de leite, onde você tem a produção de leite, você vai ter ali naquela mesma região indústrias que produzem queijo, que produzem doces de leite, que produzem derivados do leite e que todos ali fazem parte desta mesma cadeia, certo? Então, nesse sentido, a política quer olhar para essas regiões que possuem essas características para fortalecer as cadeias produtivas que lá estão, né? Outra coisa interessante que tem aqui na política atual de desenvolvimento regional são os eixos de intervenção, ou seja, onde que o governo vai especificamente desenvolver ações para que o desenvolvimento regional ocorra. E aí a gente tem aqui 6 eixos que estão definidos hoje pela política atual. Então, o desenvolvimento produtivo, investimentos, né, em desenvolvimento produtivo, em cadeias produtivas, e aí a gente tem uma relação direta com a questão da manufatura, com a indústria, né? Investimentos em ciência, tecnologia e inovação, então políticas específicas para promover esses 3 pontos-chave no desenvolvimento de qualquer região, tá? Investimentos em educação e qualificação profissional, então capacitar a mão de obra para que essa mão de obra também consiga condições melhores de trabalho, remunerações melhores, e aí um poder econômico maior também, uma renda maior para poder fazer o consumo e que diretamente afeta a questão do desenvolvimento regional. Infraestrutura econômica e urbana, né? Investimentos nessa parte de infraestrutura são fundamentais, porque esses investimentos que atraem as organizações para irem até lá, para chegarem e se instalarem em um determinado lugar. Desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais. Eu acho que não tem como fazer desenvolvimento regional se a gente não tiver as pessoas acessando serviços de educação, serviços de saúde, de infraestrutura, de regularização das suas situações. Então, tudo isso tem que ser promovido para que a qualidade de vida das pessoas melhore também. E, por fim, o fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais. O quê? Empoderar, né, os governos de estado, as prefeituras e também as lideranças locais, que estão ali, de alguma forma, exercendo o poder de Estado também.
Então, tudo isso que eu falei, como eu disse, está previsto aí na nossa PNDR, isso é o que está na atualidade figurando aqui no Brasil, e é uma questão assim que se traz aí muito importante para a gente refletir diante de tudo isso, é o seguinte, é muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, num país muito grande, com muitas necessidades. E aí a gente precisa pensar como tudo isso que precisa ser feito vai ser financiado. Então, como as políticas públicas são financiadas? Como que, de onde saem esses recursos para que tudo isso precise ser feito? Né? Então, é uma reflexão bastante importante para a gente fazer, não só como estudante de administração, mas como cidadãos também, porque não dá para a gente pensar em política sem os recursos estarem ali presentes. Tudo vai precisar de algum tipo de recurso, seja financeiro, humano, tecnológico, enfim, alguma coisa sempre vai ser necessária. E aí, eu acho que cabe a gente pensar, então, de onde vêm esses recursos, quais são as fontes das quais esses recursos emanam, tá certo? Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento da minha tela, né? Para finalizar, então, a nossa aula e te colocar, então, esses pontos, né? Que, na verdade, eram os pontos que eu gostaria de estar ressaltando contigo aí nesse nosso momento, nessa nossa aula. Eu espero que tenha ficado aí claro para você essa relação entre desenvolvimento regional e políticas públicas. Se ficou alguma dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, a gente vai conversando, vai trocando ideia, tá bom? E é isso aí. Bons estudos para você aí, um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.